Bom, não é novidade para ninguém que tem muito anti-flamenguista, torcedores, parte da mídia, que torcem para que alguma coisa dê errado, principalmente em relação às finanças do Flamengo, que o torna, consequentemente, forte no campo. E aí, qualquer notícia, mesmo que fora de contexto, a mídia tenta vender isso de uma forma como se fosse uma crise, um caos. E a última delas é que o Flamengo estava devendo muito mais, se endividou, perdeu a mão. Ao sair o balanço do Flamengo divulgado através do relatório Transparência, algumas coisas ficaram claras. Primeiro que o Flamengo cresce assim de uma forma muito assustadora para os rivais, o seu faturamento, as suas receitas. Sim, teve um aumento de gasto, muito em função da compra do terreno, muito em função também das contratações que houveram, em função do número de lesões que teve um determinado período do ano passado, mas algo totalmente administrável e que o Flamengo, inclusive, já vem reduzindo, já vem voltando a compensar esses gastos, por assim dizer. Ou seja, de acordo com o balanço do Flamengo, ele está muito mais forte do que já era, cada ano mais forte. Os números mostram isso e, obviamente, desestabiliza os rivais e a imprensa, todos aqueles que não querem o Flamengo forte, já é, e muito, mas não querem o Flamengo hegemônico. É sobre isso, sobre esses números, sobre a força do Flamengo nas finanças, desestabiliza os rivais, que nós vamos falar nesse vídeo. Agora, antes de seguir com o vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante, se você está caindo de paraquedas aqui no vídeo e curte o conteúdo, está curtindo, se inscreva. Dessa maneira você ajuda o crescimento do canal. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar aquele like, o famoso joinha. Através do seu like, o famoso joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, se você viu algo aqui que gostou ou não gostou, não tem problema, interaja, comente através dos seus comentários. A gente melhora a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo tem um link para se tornar membro. Então, ir lá, uma série de vantagens exclusivas, benefícios exclusivos para quem se tornar membro. Não perca tempo, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo divulgou o relatório de transparência que fala sobre o seu balanço de uma forma resumida, os principais highlights, pontos de destaque desse relatório. E ali ficou muito claro algumas coisas, como por exemplo, esse endividamento que a mídia estava falando aí, que o Flamengo perdeu a mão, começou a gastar de forma irresponsável, nada disso. E também, um número que assusta os rivais é o crescimento das receitas do Flamengo. Para você ter uma ideia, começando por aí, o Palmeiras faturou 1,2 bi. 1,2 bi. Mas, mais do que quase 40% desse valor veio das vendas dos jogadores Endrick e Estevão. Quase 40%. Olha só, o Flamengo faturou mais que o Palmeiras, que foi o segundo colocado em receitas até agora nos balanços divulgados, só que sem contar com venda de jogador nenhum. Vou repetir, Palmeiras teve um ano recorde de receitas, recorde, chegando a 1,2 bi, mas quase 40% desse valor está relacionado às vendas históricas de Endrick e Estevão para o Real Madrid e Chelsea, respectivamente. O Flamengo faturou mais que o ano histórico do Palmeiras, sem considerar nenhuma venda de jogador, só os valores de receitas recorrentes. É ou não é para assustar os rivais? E aí eu começo perguntando, cadê a força
do mercado de São Paulo que dizem que só pelo clube estar lá localizado, aquilo ali já vai fazer com que fature muito mais. E eu sempre digo que uma coisa não tem a ver com a outra, principalmente na era digital. E esses números do Flamengo, de fato, assustam os rivais, porque fica cada vez mais a impressão, e a certeza, no caso, de que é impossível discutir com o Flamengo no campo das receitas. Ainda que o Corinthians, que é o clube de segunda maior torcida, possa tentar se aproximar de alguma maneira, mas está falando aí de uma briga para tentar se aproximar caso fosse bem organizado, porque chegando mesmo, em termos de receitas, não dá. Esses números só mostram a força da marca Flamengo, a representatividade da marca e principalmente a palavra de ouro hoje no mercado publicitário, alcance. O Flamengo alcança muito mais gente e muitos mais lugares distantes. E isso se traduz em receitas, monetização. Isso sai da narrativa. Narrativa não paga boleto, não paga conta. Números, alcance, audiência, engajamento, monetização, isso paga conta. E é exatamente isso que o balanço do Flamengo mostra. Em relação a essa questão da dívida que todo mundo vem alardeando, a gente precisa dividir algumas coisas. O BAP, presidente do Flamengo, ele disse no seu MengoCast que nos últimos 6 meses o Flamengo, a impressão que ele teve olhando os números, meio que perdeu a mão. E isso não é correto, mas eu acho normal no ano eleitoreiro que a situação tente de alguma maneira deixar uma boa impressão para que ela consiga se reeleger. Não estou falando que isso é correto, mas isso é meio que normal. Ainda assim, o BAP não disse que a situação do Flamengo era ruim do ponto de vista da gestão das finanças. Disse que o Flamengo tinha trabalhado nos últimos 6 meses num padrão diferente do que havia trabalhado nos últimos 5 anos e meio, né? Já que foram 2 mandatos, um Landim, totalizando 6 anos. 6 meses ali meio que desregrou e 5 anos e meio ali seguindo toda aquela dinâmica de responsabilidade e aumento de receitas. Então, existe obviamente uma briga interna política dentro do Flamengo, o que é normal em qualquer clube, de quem assume vai criticar alguns números de quem estava lá antes. Se fosse a atual gestão ou a anterior gestão que tivesse ganho, talvez nem estivessem falando. Não estou dizendo que o BAP colocou essa crítica e ela é indevida. Não, ela é devida. Eu só estou falando que não é o tamanho da repercussão que principalmente a imprensa anti-Flamengo ou a imprensa de São Paulo, que é muito bairrista, tenta pegar através de uma declaração, que é uma declaração comum, pertinente, importante, do atual presidente, dizendo, olha, os números que eu peguei aqui, parece que nos últimos 6 meses deu uma desregrou aqui, deu uma fugida ao padrão natural que o Flamengo vinha tendo. Mas em nenhum momento falou que isso daí representava algum problema. Apenas que teria que, em determinado momento, ali dar uma segurada para equalizar ou compensar alguns gastos extraordinários, né? E aí é o que o Flamengo já vem fazendo, né? Eu vou até esperar, estou com muita expectativa das receitas do primeiro trimestre, que o Flamengo também divulga no seu relatório de transparência, mas até pelas próprias declarações da atual gestão, do VP de Finanças. Esse problema que foi encontrado, algum desregramento, vamos falar, nos gastos dos últimos meses, já foram compensados. O Flamengo não entrou forte no mercado na primeira janela, né? E olha que contratou bem, porque é um clube muito acima dos outros em termos de capacidade de investimento. Mas isso já foi compensado. Agora, como eu disse, a mídia se aproveita de uma declaração, tira de contexto e tenta criar todo um cenário negativo quando os números no balanço mostram que é totalmente o contrário. O Flamengo cada vez mais se fortalece, acelera as receitas e é o clube, já disse isso aqui uma vez, é só pegar os balanços dos clubes, né? E os balanços, os números não mentem, né? Não sou eu que estou dizendo, são os números contidos nos balanços dos clubes. O Flamengo tem a menor relação dívida
barra receitas do país. O que eu quero dizer com isso? Já disse esse exemplo. Se você ganha, sei lá, 10 mil reais e deve 20, você deve mais do que você ganha. Se você ganha 10 milhões de reais e deve 100 mil, você deve muito menos do que você ganha. Ainda assim, 100 mil é maior que 20 mil, aquela pessoa que deve o dobro do que ganha. Entende a relação? Dívida, receitas. E é exatamente isso. A dívida do Flamengo saiu de 168 milhões, se eu não estou equivocado por esse balanço, para algo ali de 320 milhões, vamos dizer assim. Só que o Flamengo fatura 1,3 bi, ou faturou 1,3 bi, está com projeção de faturar mais de 1,5 bilhão nesse ano. Essa dívida, ela representa 1/5 do que o Flamengo fatura no ano. 1/5. É como se você ganhasse 100 mil reais e devesse 20. Ou seja, isso não tem relevância no seu orçamento, na sua vida. Isso não tem relevância nos seus gastos diários, mensais, no seu planejamento. É algo pouco significante em detrimento do que você ganha, em função do que você ganha. É algo significante para quem ganha 20 mil ali, está comprometendo 100% da sua renda. Mas se alguém ganha 100 mil e deve 20, é algo que não vai fazer diferença, que não vai incomodar no seu dia a dia. É algo totalmente equacionável, por natureza, de forma até automática. E é exatamente essa relação que o Flamengo tem. É o clube com a menor dívida em relação ao que gera de receitas. E é isso que o relatório está mostrando. Obviamente que esse relatório é um tapa na cara, vamos dizer assim, de quem está passando uma informação, tentando gerar uma crise, tirar de contexto. Ou seja, o Flamengo cada vez mais se mostra um clube inalcançável em relação às suas receitas. É um clube que mais gera receita, que menos deve. E quando a gente vai no detalhe desses números, até onde a gente consegue ir, isso é importante frisar, porque o relatório de transparência é meio que um resumo do balanço do Flamengo. E como eu digo sempre, auditado pela Ernst Young. Então quando a gente vai ali tentar esmiuçar um pouco mais os números, a gente fica realmente impressionado com o crescimento do Flamengo em todas as linhas de receita. Só cresce ano após ano. Eu já tinha feito um vídeo a respeito de que o Flamengo crescia em média 5%, e ao ano, nos últimos 5 anos, isso é algo extremamente relevante, mas está aumentando a sua taxa de crescimento, acelerando, né? E isso, independente de qual diretoria, isso foi no ano passado, com a gestão anterior. Imagina o quanto vai crescer com essa gestão. E aí a gente olhando ali os números, as linhas de receitas, em todas as linhas de receita, o Flamengo vem crescendo. Inclusive, naquele mais cresceu foi justamente no segmento publicitário, do mercado publicitário dos patrocínios. Também teve um crescimento importante com o seu canal de TV, antigamente a Flá TV, agora a Flamengo TV, cresceu, já fiz um vídeo a respeito, algo próximo de 200 milhões de reais, é algo extremamente significante, mas no segmento que me chama a atenção, que no mercado publicitário cada vez mais está explodindo as suas receitas. Isso é um reconhecimento do mercado que o reconhece, porque as empresas que se associam ao Flamengo têm um retorno muito significativo, então automaticamente elas querem se manter ao lado do Flamengo e remuneram melhor o Flamengo. Então, em todas as linhas de receita, houve um crescimento que tende a ser maior ainda na medida que esses contratos de patrocínio finalizarem e forem renovar. Já falei a respeito que certamente os parceiros vão querer oferecer mais ao Flamengo pela projeção que eles estão recebendo. Já citei o exemplo do BRB, fiz um vídeo a respeito, que teve um crescimento absurdo no número de clientes do banco digital, que ele tem em parceria com o Flamengo, e já está projetando renovar o contrato com o Flamengo, oferecendo mais do que o Flamengo ganha hoje do BRB, que o que o Flamengo ganha hoje é mais do que o patrocínio master de vários clubes. Entende o tamanho da conversa, a magnitude do que nós estamos falando? Então, esse balanço ele serve muito mais para assustar os rivais, os antes ou os players envolvidos em
tentar tirar um contexto e criar uma agenda negativa para o Flamengo. A gente sabe que tem esse interesse, a gente sabe que existem as duas maiores torcidas do Brasil, a flamenguista e a anti-flamenguista, e assim como dizem que tem a Fla-Press, também tem a anti-Fla-Press, né? Então existe uma indústria de notícias, uma indústria de notícias negativa que tentam criar essa agenda negativa, mas os números não mentem e eles estão aí para mostrar que não tem como contestar o crescimento do Flamengo nesses campos de receitas. Eu gosto muito de focar na questão do mercado publicitário, porque eles representam de uma forma direta a dinâmica que é encontrada em relação ao consumo. Essas empresas representam a resposta do consumidor em termos de retorno de consumo dos produtos que essas marcas vendem, né? Então, quando o mercado publicitário está querendo remunerar mais e essa é a linha de receita que o Flamengo mais cresce, essa é uma resposta muito direta. É uma resposta que ultrapassa qualquer narrativa enviesada, principalmente de parte dos jornalistas que tem um discurso que eles querem que sejam, mas não é. Por exemplo, como o PVC faz em alguns casos, umas contas meia que sem nexo para tentar respaldar o seu discurso, a sua ideia, a sua lógica enviesada até. E aí, um outro ponto que eu chamo a atenção também, já chamei a atenção que o Flamengo cada vez mais depende menos de receitas não recorrentes, ou seja, de venda de jogadores, cada vez mais ele cresce nas receitas recorrentes, né? Que são aquelas receitas regulares que não tem venda de jogador algum, né? É só aquelas receitas, principalmente receitas de sócio-torcedor, de bilheteria, de mídia e de licenciamento, né? E de patrocínios, né? E aí, falando de mídia, um ponto muito importante, já que a gente falou das receitas não recorrentes, que o Flamengo cada vez depende menos dela, venda de jogadores, né? Delas, né? No caso, dessas receitas. E aí um ponto muito importante, o Flamengo é o clube que tem o menor percentual comprometido em relação às receitas de TV. O que eu quero dizer com isso, se eu não fui claro? Normalmente os clubes, eles têm ali, de toda a sua receita, 40%, 50%, alguns clubes 80% de toda a sua receita vem do direito de TV, da verba de televisão, dos contratos de TV, da televisão, né? Alguns clubes, 80% de tudo que eles arrecadam vem da televisão. E, na maioria, na média, a televisão representa 50% da receita total de um clube. Metade do que um clube arrecada, 50% vem na TV. Isso, média. Do Flamengo, esse valor está cada vez mais baixando, pelo menos em relação ao que ele recebe da Globo, porque ele também computa no seu balanço receitas de mídia que ele tem da Flá TV anteriormente e agora Flamengo TV. Mas se nós formos computar só a mídia tradicional, o Flamengo tem menos de 30% comprometida, o total da sua receita, menos de 30% vem da TV Globo, por exemplo, que é a mídia tradicional. Menos de 30%. Enquanto a média geral dos clubes é 50%, o Flamengo tem na sua receita total comprometida menos de 30% vem da TV, no caso da TV Globo. Claro, se nós formos considerar também o que o Flamengo gera de receitas com a TV Flamengo, ou gerou o ano passado, esse percentual aumenta, mas é gerado pela própria TV do clube. Especificando, da mídia tradicional, da TV Globo, menos de 30% vem dos contratos de TV. E os outros clubes, 50% ou mais. E mais um dado, esse comprometimento, esse percentual de receitas com TV em relação ao total de receitas geradas, o Flamengo vem diminuindo ano após ano. Em outras palavras, o Flamengo não só tem a maior receita do futebol brasileiro de forma disparada e concentrada nas receitas recorrentes, ao invés das não recorrentes, como é o caso do Palmeiras, mas ele também vem diminuindo o percentual de comprometimento do que ele recebe da TV em relação ao seu total, muito diferente dos demais. Ou seja, o Flamengo não é apenas o mais rico em termos de geração de receita, mas aquele clube que depende claramente
muito mais dos seus ativos de marca do clube do que qualquer outro tipo de receita que ele não tenha controle. Ou seja, a projeção do Flamengo em termos de perspectiva é cada vez mais ter essas receitas constantes, sólidas e crescendo. E diferente de outros clubes que têm receitas que eles não controlam tanto. Esse é o ponto. E isso certamente estabiliza os rivais que veem nesse tipo de crescimento algo inalcançável. Bom, quero saber sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, como eu sempre falo. Claro, o like, o famoso joinha é muito importante. Compartilhar nos grupos de WhatsApp com seus amigos e não deixe de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link para se tornar membro e aproveitar a série de vantagens e benefícios exclusivos dos membros. Se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.